Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Felipe Ude e sou analista CNPI, também conhecido como analista de valores imobiliários credenciado pela CVM e EPMEC. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os resultados do Grupo Mateus do 4 TRI de 2022 e do ano de 2022 também. Peço para vocês deixarem o like, se inscrever no nosso canal e seguir nossa página no Instagram. Lembrando que a gente tem alguns vídeos lá no canal sobre valuation, até do Grupo Mateus, até o valuation que eu fiz, né, o valuation aberto aí na página. O Grupo Mateus já estava por volta de R$ 3, depois disparou para uns R$ 6, R$ 7. Agora acomodou um pouquinho por conta da alta da Selic. Então até bateu direitinho, tá? Se vocês quiserem ver depois explicadinho, eu posso botar aqui no card. Peço para vocês deixarem o like e se inscrever no canal, seguir essa página do Instagram. Vamos lá então. Então, Grupo Mateus, tá? Resultados do 4 TRI. Então a gente vê que a receita dele, do Grupo Mateus, cresceu um pouquinho, tá? Cresceu bem, né? Mas eles também é uma empresa que está abrindo novas lojas o tempo todo, tá? Então o que acontece? Se a gente olhar as mesmas lojas, tá? Que é Same Store Sales, SSS, a gente vê que o crescimento foi de apenas 11,7%, tá? Então não foi um crescimento tão forte, né? Porque como eles estão abrindo novas lojas o tempo todo, essa receita daqui de novas lojas também entra aqui e amplia, né? Meio que de uma maneira artificial a receita consolidada. Aqui no caso de vendas em mesmas lojas foi só 11,7%. Então a gente já viu um efeitozinho da inflação impactando, né, o Grupo Mateus. Em 2022 a gente vê que cresceu bem, mas vendas em mesmas lojas já ficou também a 13,4%. Lucro bruto, 1,3 bi. Cresceu aqui frente ao quarto TRI de 2021. Né, margem bruta 21%. Então a gente vê que no quarto TRI frente ao ano anterior, mesmo assim eles conseguiram superar, tá? Não teve um CPV assim pressionando tanto, né? A receita sim foi pressionada, as lojas que foram abertas não cresceram tanto, nem as lojas anteriores, mas eles estão conseguindo repassar preço, tá? E no ano, o crescimento foi até melhor, tá? 29,6%. Então as despesas operacionais cresceram bem, né? Mas é normal isso daqui, né? Por conta da abertura de novas lojas, então em algum momento vai dar uma acomodada. No ano mais ou menos a mesma coisa. E até fala aqui, ó, apresentando uma diluição de 0,5% sobre a receita líquida em ambos os períodos. Então estão meio que controlando, tá? O EBITDA cresceu no quarto TRI de 2022. Em 2022 também, ó, aumento de 42%. Mas aí eles botaram aqui, excluindo efeito extraordinário, não teria crescido tanto. Mas resultado bom, tá? No quarto TRI de 2022 não achei ruim não, apesar dessa pressão. Lucro líquido também. Então a gente vê que muita empresa de crescimento, né, ainda mais varejo, né, sofrendo muito, muito com alta de juros, sofrendo muito com inflação. O Grupo Mateus está segurando, tá? Lucro líquido ó, crescendo, tá? A alavancagem não tá com alavancada assim a ponto de pesar. Ó, a dívida líquida sobre EBITDA 0 vezes, tá? Endividamento líquido 33 milhões. Então um case de crescimento agressivo, tá? O Grupo Mateus no varejo não está sofrendo muito com a inflação e está com a alavancagem controlada, tá? Lucro líquido de 1,1 bi. Então a gente vê como é importante, né, uma empresa se alavancar no momento certo e desalavancar no momento certo, né, para não ter esse resultado financeiro prejudicado. Geração de caixa, do ponto de vista do FCO. Normalmente, a empresa de varejo, mercado em geral, vem com um resultado mais forte no quarto TRI. Até a empresa de roupa, assim, varejo que não é principal utilidade, né, de alimentação, por exemplo, porque aqui o fluxo de caixa do varejão fica muito afetado ao longo do ano por conta de estoque e tal, e eles vendem muito no final do ano. Então a geração de caixa é importante a gente acompanhar no fim do ano, tá? 1 bilhão aqui no quarto TRI. Ó, eles estão controlando o capital de giro, né? Exatamente o que eu falei, né? Pagamento de fornecedor, contas a receber, estoque. Ó, 1,8 bi de caixa, né? Que eles estão. Continua inaugurando, ó, 5 atacarejos no trimestre, 16 novas lojas no ano. E aqui tem os destaques, né, que a gente viu mais ou menos. Ó, até cresceu, né, em relação ao ano anterior, né, vendas em mesmas lojas, né. Cresceu. O resultado do ano passado não tinha sido uma... Demora a ter uma maturidade essas lojas. Tu vai abrindo, não é sempre que ela vai vendendo cada vez mais, não. É um mercado de varejo, é um pouquinho mais consolidado, né, maduro. Então demora essas lojas começarem a pegar share, né, no setor. A margem bruta caiu um pouquinho, né, por conta da inflação, mas mais ou menos em linha. Isso aqui em 2022, né. No quarto tri, receita veio forte, same store sales até bem melhor que ano passado, né. Eu tava falando ali que não veio tão forte, mas veio melhor que ano passado. Margem bruta aqui caiu um pouquinho. EBITDA cresceu, tanto no quarto quanto no ano cheio.
Margem EBITDA também cresceu, né? Então, a gente vê que eles estão diluindo os custos, mesmo com essa pressão da inflação. E aqui, excluindo efeito extraordinário, a gente vê que o lucro líquido tinha caído um pouquinho de nada, meio flat, mas no ano cresceu, né? 15%. Resultado bom, tá, Grupo Mateus? Eu gostei. Geração de caixa. Aí tiveram venda de alguns ativos aqui. Um pouquinho de capex, que tem que ter para abertura de loja, tributos a recuperar. Então, em algum momento, isso aqui pode ser que volte para a empresa, né? Saiu agora. Capital de giro pesadinho, né? 1 bi. Estava com uma dívida. Entrou um dinheiro do capital de giro, né? Que reforçou aí o caixa e aí acabou com a dívida. Então, no quarto tri, eles desalavancaram. É importante nesse momento aí ruim. Entrar aí mais ou menos 400 milhões aqui de caixa, né? Geração de caixa operacional. Venderam um pouquinho de imóvel. Saudaram, né? Aqui por segmento, né? Varejo, atacarejo, eles discriminam aqui. Eletro é bem pequenininho. Hoje aqui, o pesadão que eles estão crescendo é atacarejo, mas o varejo também está crescendo, né? Esse atacarejo é aqueles que tem aqueles mercados mais simples, que tem aqueles pallets, né? Bota aqueles empilhados, né? Numas estantes no mercado, não tem nada muito diferente. O varejão é um mercado um pouquinho mais tradicional. Então a gente vê que eles estão crescendo nos dois lados, né? Tem até uma receita de serviços aqui bem pequenininha. Não sei qual é a ideia deles, se é crescer essa receita de serviços aqui. Número de lojas crescendo, ó, tanto no varejo como no atacarejo. Inaugurações. A inauguração aqui no varejo ficou um pouquinho mais abaixo, mas também crescendo. Então eles não estão deixando de crescer. O eletro dá mais ou menos flat, né? É bem pequenininho, né, eletro. Vai ter um pouquinho mais de receita de serviços aqui. O número de lojas cresceu também. Venda para outros negócios também crescendo, né? Bem interessante, né? B2B, ó. Então a empresa está crescendo em todas as métricas, né? E agora desalavancada. Aí falar um pouquinho aqui das inaugurações deles, ó. Mix Mateus, Caminho Supermercados, Grupo Mateus, Eletro Mateus. Então, esses são os segmentos deles aqui. Aí eles dão até com o número de lojas, só comparar lá, né? Aí tem essas participações, vendas por faixa etária da loja, né? Então, aqui que a gente vê, né? Que as lojas não são tão maduras, né? No quarto tri. Mais ou menos em linha, ó. Reduziu aqui de mais de 4 anos, de 42% para 40%, porque eles estão abrindo novas lojas, né? Então aqui um ano, ó, 20%. Não, menos de um ano, né? 20%. Um ano, 13%. E 2 a 3 anos, 26%. Né? Eu estou começando a crescer há 2 a 3 anos. Então demora um pouquinho a aumentar aquele semi-store sales, tá? Triple S. E a gente viu até que foi bem melhor, né? Por conta dessa maturidade das lojas aqui, né? Então essa faixa aqui de 2 a 3 anos aumentou um pouquinho. Mas até chegar aqui nessa faixa aqui de mais de 4 anos, acho que ainda tem um chão, né? Então a gente vê que tem um caminho bem grande, né? Percorrer. A receita bruta deles aqui, a gente vê que foi crescendo. Teve um boom a mais aqui, ó, no quarto tri, é o que eu falei, né? Até no terceiro tri veio um pouquinho mais forte também, né? Ao longo do ano parece que vendeu um pouquinho mais. Ó, tá expandindo bem a receita, mas isso aqui é por conta de abertura de novas lojas. Consolidada, aqui no varejo também cresceu. Atacarejo cresce um pouco mais. Eletro mais tímido, sofre mais, atacado. O lucro líquido deles. Antes dos efeitos, né? Tem alguns efeitos aqui diferentes, né? O lucro líquido dele tinha crescido aqui 20% mais ou menos. Aqui no 2022, 2021. Aí teve alguns créditos, né? A gente vê que não foi nada tão grande aí, né? Despesa administrativa, a gente vê que cresce, mas eles estão conseguindo diluir em relação, tá? Essa despesa aqui, percentualmente, eles estão conseguindo reduzir em relação à receita. Não é que não está crescendo, está crescendo. Mas eles estão crescendo a receita numa proporção superior, né? Superior às despesas operacionais. Então a receita está crescendo mais que o crescimento das despesas operacionais. Por isso que eles estão conseguindo diluir, mas está crescendo sim as despesas operacionais por conta da abertura de lojas, ó, 33%. Despesa administrativa também, mas a gente vê que é menorzinho, que são outras despesas. Despesa com vendas, né? Fica um pouquinho maior. Ó, aqui tá aqui embaixo, tá falando, né? Tu fiz esse exemplo todo, ó. 17,1% em relação à receita líquida das despesas operacionais
E em 2021 estava 17,6. Então eles diluíram aqui, ó, 0,5 pontos percentuais. Acho que a gente fala lá em cima também, que eu mencionei. Então, assim, isso daqui dá uma alavancagem operacional para a empresa. Então a empresa está controlando o crescimento, né? Não está sendo um crescimento a qualquer custo. Isso é interessante, tá? E aí a empresa, como não está alavancada, né, conseguiu pagar a sua dívida agora, o lucro líquido acaba saltando, né? Porque o resultado financeiro ainda veio positivo, tá? Olha que vantagem, né? Muita empresa aí com resultado financeiro pesando demais. Teve alguns casos aí tributários, enfim, resultado financeiro. Não, veio positivo. Por que está positivo aqui? Não, é que está somando aqui que é reconciliação. Reconciliação pro EBITDA, né? No caso aqui, né? O resultado financeiro aqui é negativo, tá, pessoal? É porque aqui é reconciliação do lucro líquido pro EBITDA. Aí soma. Mas na verdade veio aqui 172 negativo, ó, quase nada, né? Quase nada. Porque eles ainda tinham a dívida, eles parece que saldaram agora no fim do ano, né? A despesa financeira estava altinha, tinha até aumentado, eles saldaram a dívida. Ciclo de caixa, né? Reduzir o estoque, né? Porque ao longo do ano tem menos demanda aqui no quarto tri, o ciclo de caixa também cai, pagamento de fornecedores pagaram logo o fornecedor, os recebíveis ficaram mais ou menos em linha. Então é o que eles falaram, né? Aquela dinâmica de melhorar o capital de giro, né? Ó, tá implantando um sistema aqui, implantação do sistema Up and to Buy para controle de estoque. Então isso aqui é muito importante, né? Ter um controle de estoque, um giro de ativo bem feito. Aí a gente já tinha visto um pouquinho, né, nesse pagamento da dívida, o endividamento deles. Agora é praticamente nulo, né? Claro que pesou um pouquinho do resultado financeiro lá, porque eles têm dívida, mas com caixa vira virtualmente nulo, né? Até que é 0,0 vezes. Já era baixo, né? Aqui em setembro, em dezembro de 2021 também, eles alavancaram e desalavancaram. Também interessante, né? Como que eles funcionam, eles alavancam, investem e depois desalavancam com a geração de caixa. Muito bom. Ó, basicamente o capex deles é para comprar terrenos, então o arrendamento não pesa, né? Porque eles estão comprando, ó, lojas e terrenos, né? Montando, aí tem um pouquinho de infraestrutura, TI, reformas e manutenções. A gente vê aqui mais ou menos em linha, tá? Um ano contra o outro. Eles até reduziram aqui o capex, né? De 2022 para 2021, por conta da situação que a gente está vivendo, mas não deixaram de crescer. Então, acho que foi até mais rápido, né? O resultado do Grupo Mateus, um videozinho mais rápido. Eu gostei bastante do Grupo Mateus, continuo gostando, já tinha feito um valuation um tempo atrás. Eu acho que é uma das empresas aí, por mais que esteja no varejo, está sofrendo pouco, tá? Está controlando os gastos, os investimentos, o capex está mais controlado, as despesas operacionais eles estão conseguindo crescer sem prejudicar a rentabilidade, tá? Da empresa, para os acionistas. Eu achei muito interessante, tá alavancando e desalavancando no momento certo, pagando a dívida com a própria geração de caixa. Eu gostei muito do resultado do Grupo Mateus. Pessoal, espero que eu possa ter contribuído de alguma forma. Peço para vocês deixarem o like aí, se inscreverem no nosso canal e seguir nossa página do Instagram. E comenta aí embaixo se tiver alguma dúvida, alguma crítica ou até mesmo alguma sugestão. Valeu? Forte abraço.